Sermão pregado em 15 de outubro de 1656 por Thomas Watson. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 12 e 13. Se existe alguma coisa excelente, esta é a salvação. Se existe algo que seja realmente necessário, é o desenvolvimento da salvação. Se há alguma ferramenta com a qual se trabalhar, esta é o santo temor. Desenvolvei a vossa salvação com temor. Essas palavras são uma exortação grave e séria, necessária não somente para aqueles cristãos que viveram no tempo dos apóstolos, mas altamente apropriada para esta época em que vivemos. Primeiramente, observe no texto o modo da advertência. Meus amados, o apóstolo tentou por todos os meios tornar-se agradável a fim de penetrar nos corações dos filipenses. Ele prescreveu uma pílula de evangelho e mergulhou-a no açúcar para que pudesse ser melhor engolida. Ele esforçou-se para levar os filipenses à compreensão do seu axioma, isto é, que tudo quanto falava com eles sobre suas almas, o fazia em puro amor. Às vezes, misturou suas palavras com lágrimas e falou chorando, como em Filipenses 3:8. Às vezes, ele as mergulhava em mel. Paulo sabia como reprovar. Era parte de seu trabalho e ferramenta de sua cirurgia espiritual. Repreende-os duramente, Tito 1,13. Ou, como dizem os gregos, severamente. Entretanto, quando terminava de lancetar, ele sabia como colocar vinho e óleo sobre a ferida. Ele oferecia aconchego como uma ama e desejava repartir com o povo não somente seus sermões, como também sua alma, como está em 1 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Aqui, o apóstolo Paulo dá um exemplo a todos os ministros de Cristo. Seus corações devem arder não com o fogo da paixão, e sim com o do amor para com seu povo. Sendo eles os embaixadores de Cristo, devem vir com palavras de paz em seus lábios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como um sino que tine. 1 Coríntios 13, verso 1. É melhor amar como um pastor do que falar como um anjo. O amor é aquela flor que deve crescer no coração e espalhar seu perfume nos lábios de cada ministro. Aqueles que vêm em espírito de moderação para seu povo provavelmente farão maior bem. Corações endurecidos serão rapidamente amolecidos pelo amor. O amor abrasado penetrará onde a cunha não pode penetrar. O raio quebra, todavia o sol funde. Quando o amor manifesta sua doce influência, faz com que o coração do pecador se desfaça em lágrimas. Quando as engrenagens estão duras e emperradas, coloca-se óleo para que fiquem flexíveis. A melhor maneira de amolecer um coração duro é enternecê-lo, é untá-lo com este óleo do amor. É por essa razão que a advertência se inicia com meus amados. Agora passarei à exortação em si. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, cujas palavras se dividem em três particulares. Primeiro, a ação, desenvolvei. Segundo, o objeto, sua salvação. Terceiro, o modo ou a maneira como devemos desenvolvê-la, com temor e tremor. Falarei principalmente das duas primeiras e retornarei brevemente à outra na aplicação. A proposição é a seguinte: deve ser a maior tarefa do cristão desenvolver sua própria salvação. O grande Deus nos colocou no mundo como se fosse numa vinha, e aqui está a tarefa que Ele nos deu, o desenvolvimento de nossa salvação. Há um versículo paralelo a este em 2 Pedro 1,10. Procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Quando não se pode garantir o status, os amigos ou a vida, garante a sua eleição. A palavra grega para fazer firme significa estudar ou quebrar a cabeça,
por alguma coisa. A palavra no texto, desenvolver, implica em duas coisas. Primeiro, implica em desvencilhar-se da preguiça espiritual. A preguiça é o travesseiro no qual muitos têm adormecido o sono da morte. E em segundo lugar, implica em reunir todas as forças de nossas almas com o propósito de desenvolvermos a salvação. Deus ordenou no paraíso que o homem não comesse da árvore da vida, e sim que se sustentasse pelo suor do seu rosto. Aquilo que chamamos desenvolver no texto tem vários significados nas Escrituras. Primeiro, algumas vezes é chamado de esforço, como está em Lucas 13, 29. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Esforço como se alguém estivesse agonizando ou suando sangue. Segundo, outras vezes é chamado de busca, como em Mateus 6,33. Buscando em primeiro lugar o reino de Deus, como um homem que perdeu seu tesouro e procura diligentemente por ele. Quanto a nós, perdemos a salvação. Adão, ao comer da árvore do conhecimento, perdeu a árvore da vida. Quanto à busca, guiemo-nos pelo exemplo de Davi e busquemos a salvação. A palavra buscar, conforme anotações de um escritor conhecido, significa perseguir alguma coisa com intenso desejo, assim como um condenado deseja o perdão. Terceiro, isso às vezes é chamado correr numa corrida. 1 Coríntios 9, 24. Correi de tal maneira que o alcanceis. O apóstolo parece aludir aos Jogos Olímpicos, os quais eram celebrados a cada 5 anos em honra a Júpiter. Nesses jogos, eles punham todas as suas forças. É uma longa corrida da terra para o céu. Portanto, deixe de lado cada peso do pecado que irá retardá-lo na corrida e esforça-se apressadamente para garantir sua vitória. Quarto, isso às vezes é chamado agir com violência. Mateus 11, 12. Se faz violência ao reino dos céus. Não deve existir somente diligência, mas deve existir violência. Não devemos somente orar, e sim orar ardentemente, como está em Tiago 5,16. Não devemos somente nos arrepender, porém sermos zelosos e arrependidos, como está em Apocalipse 3,19. Não somente amarmos, mas sermos cheios de amor, como está em Cantares 2,5. Isso é cometer violência. A palavra grega é uma metáfora tomada do castelo que se oculta entre muralhas e não será conquistado, a não ser que tomado de assalto. Assim, o reino dos céus está oculto para o cristão inerte, preguiçoso, e não será conquistado, a não ser por assalto. Passarei agora às razões que fomentam este santo esforço para o desenvolvimento da salvação, as quais são 3. Precisamos desenvolver nossa salvação por causa da dificuldade desse trabalho, da excelência desse trabalho e da possibilidade desse trabalho. A dificuldade desse trabalho. Esse é um trabalho que pode fazer-nos trabalhar até que o sol de nossas vidas se ponha. Ora, a dificuldade no trabalho do desenvolvimento da salvação aparecerá de 4 diferentes maneiras. Primeiro, a natureza do trabalho. Há uma metamorfose a ser operada. O coração precisa ser mudado, pois ele é a verdadeira sementeira do pecado. É o depósito onde todas as armas da injustiça estão armazenadas. Ele é um pequeno inferno. O coração está cheio de antagonismo contra Deus e uma zanga contra a graça salvadora. Quanto trabalho temos pela frente, visto que o coração precisa ser mudado. Quanto precisamos implorar a Cristo, aquele que transformou água em vinho, que possa transformar a água, ou melhor, o veneno da natureza, no vinho da graça. Segundo, a vida atual deve ser alterada. Para que o fluir do pecado, que antes corria tão forte, possa ser mudado, isso não é fácil. Para que o pecador, que antes estava indo em direção ao inferno, não precisando nem de vento, nem de correnteza que o carregasse, possa agora alterar seu curso e navegar para um novo porto, isso é realmente um grande trabalho. Foi por um milagre que o Rio Jordão retrocedeu. Ver o homem natural se tornar espiritual
ver o pecador andar contrário a si mesmo em direção aos caminhos de Cristo e à santidade é tão estranho quanto ver a terra girar ao contrário ou o boliche correr em direção oposta ao seu próprio arremesso. Desenvolver a salvação é difícil, considerando-se os enganos a respeito do trabalho. O coração está pronto para assumir qualquer ponto em falso nesse desenvolver da salvação. Ele tem engano próprio, como aqueles que pensam poder ludibriar a morte. Por isso, Agostinho exclamou: o coração é um grande abismo. O coração está pronto para ser enganado duplamente sobre esse desenvolvimento da salvação. Primeiro, ele frequentemente faz o homem confundir moralidade por graça. Moralidade é nada mais do que natureza refinada. É o velho Adão vestido com melhores roupas. Um homem moralizado não é nada mais do que um diabo manso. Pode ser uma correnteza límpida de civilidade fluindo, e ainda assim existir muito verme do orgulho e ateísmo permanecendo no fundo. O refinamento da moral não é nada mais do que uma coroa de flores colocada sobre um defunto. Como é fácil iludir-se quanto ao assunto da salvação, e como fez Ixião abraçar a nuvem ao invés de Juno. Civilidade não é graça, embora seja um bom caramanchão sobre o qual se plantar a vinha da graça. 2. O coração estará pronto para nos enganar no desenvolvimento da salvação e nos fazer tomar um simulacro da graça por graça autêntica. Plínio disse que é uma pedra de berilo que se assemelha ao verdadeiro diamante. Assim sendo, existe alguma coisa que parece graça, mas que não é graça. Existem duas graças que ajudam muito o desenvolvimento da salvação, e nós facilmente nos enganamos com elas. Primeiro, arrependimento. Verdadeiro arrependimento acontece quando choramos pelo pecado como pecado. Quando choramos por ele, porque é uma coisa que mancha. Ele apaga a imagem de Deus e mancha a pureza da alma. Como ele é um ato de crueldade, é um soco contra o peito que nos amamentou. Ora, como é fácil prevaricar nisso. Muitos acham que se arrependem quando não é a ofensa e sim a penalidade que os perturba. Não a traição e sim um instrumento punitivo dessa traição. B. Eles acham que se arrependem quando derramam apenas algumas lágrimas. No entanto, embora esse gelo comece a derreter-se, este congela-se novamente e eles continuam andando no pecado. Muitos choram por causa de seus maltrates com Deus, como Saul em sua maldade com Davi. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, porque não mandarei fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. 1 Samuel 26, 21. E assim, os homens podem levantar suas vozes e chorar por causa do pecado e ainda continuarem nele. Eles são como cobras que trocam sua pele, mas conservam sua picada. Existe tanta diferença entre a verdadeira e a falsa lágrima quanto entre o canal de água e o manancial. Segundo, outra graça que conduz à salvação é a fé. Entretanto, quão facilmente os homens são enganados com uma pérola falsificada. Há um engano a respeito da fé, quando os homens reivindicam as promessas da palavra, porém, não os seus preceitos. A promessa é salvação, o preceito é desenvolvimento. Eles aceitarão o primeiro, contudo, não o outro, como se o médico pudesse prescrever duas receitas ao seu paciente, uma prescrevendo pílulas e outra prescrevendo bebida alcoólica. Ele irá tomar a bebida porque lhe é agradável, mas não a pílula. Muitos quererão Cristo como Salvador, todavia o recusarão como príncipe. Recebem seus benefícios, mas não submetem-se às suas leis. Isso é separar aquilo que Deus juntou. Assim sendo, em virtude de tais enganos e decepções a respeito deste desenvolver da salvação, devemos ser o mais cautelosos e alertas quanto possível
nesse trabalho. Terceiro, a dificuldade em desenvolver a salvação vem dos impedimentos e dos obstáculos. Estes obstáculos são, interiores, a saber, a carne. Este é um inimigo astuto. A carne clama por tranquilidade e cobiça contra o espírito, como está em Gálatas 5,17. Temos a ordem para crucificar a carne, Gálatas 5,24. Entretanto, quantos golpes precisamos dar com a espada do espírito até que a carne esteja perfeitamente crucificada? 2. Neste trabalho, nos deparamos com obstáculos que são exteriores, as tentações. Austin afirmou que toda a nossa vida é uma tentação. Caminhamos por entre armadilhas. Há uma armadilha nas festas, sim. Nossa mesa é geralmente uma armadilha. Satanás ainda está tentando pescar nossas almas. Quão frequentemente ele joga sobre nós uma série de tentações para destruir nossa fortaleza de graça. O apóstolo nos fala destes dardos inflamados. Efésios 6,16. As tentações são chamadas de dardos pela sua velocidade. Elas são disparadas em alta velocidade e inflamadas por causa do seu terror. Elas são disparadas como rajadas de fogo em direção à alma, a qual se assusta e se assombra. E isto não retardaria o desenvolvimento da salvação e o dificultaria das provações. É corrente a respeito desta seita que por toda parte é ela impugnada. Atos 28:22. A velha serpente está sempre cuspindo seu veneno contra o Evangelho e aqueles que o professam. Quero mencionar aquele versículo em 1 Coríntios 10:1. Nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Todos os santos do passado foram para o céu debaixo de uma nuvem de palavras rudes e reprovações. O mundo os colocou em seu livro negro, enquanto Deus os colocou em seu livro com letras garrafais. A garganta do ímpio é um sepulcro aberto para enterrar o bom nome daqueles que foram os baluartes do Evangelho e carregaram suas cores. B. Às vezes, eles foram difamados e injuriados. Paulo foi considerado um homem sedicioso, em 2 Timóteo 2,9. Os papistas remistas difamaram Calvino e o culparam por ensinar que Deus era o autor do pecado. E disseram que ele morreu blasfemando, embora Beza, que foi testemunha ocular e escreveu Sua Vida e Morte, refutasse tal injúria, e relatou que final abençoado ele teve. Martin Bucer, aquele homem abençoado que gritou em santo triunfo, eu sou de Cristo e o diabo nada tem a ver comigo, foi caluniado pelos papistas que afirmaram ter ele negado que Cristo fosse o Messias encarnado. Mas aquele que foi o orador em seu funeral testemunhou pelo seu caráter sob juramento. Os jesuítas, na Burgúndia, cometeram a mesma calúnia a respeito de Beza, aquele santo homem. Eles disseram que ele, sentindo que a morte estava próxima, renunciara à sua profissão do Evangelho e se reconciliara totalmente com a Igreja de Roma. Isso era tão falso que o próprio Beza, que viveu ainda após tal calúnia ser espalhada, a refutou com grande indignação. Frequentemente, os santos sofreram o açoite das zombarias, como está em Hebreus 11:36. Cipriano foi chamado sarcasticamente de Copriano, Atanásio de Satanásio. Davi foi a canção dos bebedores de bebidas fortes, Salmo 69:12. Eu não tenho dúvidas de que Noé foi vítima de amarga zombaria quando estava construindo a arca muitos anos antes do dilúvio. Eles riram dele e o censuraram como um velho tolo, caduco, que na realidade foi o mais sábio comparado a todos os do seu tempo. Por conseguinte, quando virmos o dilúvio da ira de Deus vindo sobre o mundo e começarmos a construir a arca e a desenvolver nossa salvação, os homens darão vazão ao seu desdém e escárnio. O quê? Vocês serão mais santos do que os outros? Vão fazer além do necessário? Tudo isso serve para retardar e dificultar o desenvolvimento da salvação. C. Um terceiro obstáculo nesse desenvolvimento é a violência declarada.
Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Gálatas 4, 29. Tão logo um homem se renda a Cristo e seriamente comece a desenvolver sua salvação, o mundo levanta seus bandos treinados e manda toda a malícia do inferno contra ele. A Igreja de Cristo é como a ovelha de Abraão presa numa touceira de espinhos. Deem testemunho às 10 perseguições nos dias de Nero, Domiciano, Trajano e etc. Um homem que seja realmente santo é o alvo favorito para críticas. Se a música do mundo não prevalecer, então ele tem sua fornalha acesa, como está em 2 Timóteo 3,12. Estejam certos de que Cristo e sua cruz nunca se separam. Ela está conosco em nossa preparação para o céu, assim como esteve com os judeus na sua reconstrução do muro. Cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. Neemias 4, 17. Portanto, não somente devemos ser construtores, e sim também guerreiros. Com uma mão devemos trabalhar e com a outra segurar uma arma, a saber, a espada do Espírito, e combater o bom combate da fé. Este é também outro obstáculo ao desenvolvimento. Tão logo nos pomos a caminho do céu, me esperam prisões e tribulações. Atos 20, 23. O mundo faz soar um alarme e não haverá trégua até a morte. Quarto, aquilo que torna difícil o desenvolvimento da salvação é o trabalho não confiável. Olhem por vós mesmos, para não perderdes aquelas coisas as quais temos obtido. 2 João 8. Este trabalho é derrubado quase tão rapidamente como é construído. Um artífice, quando está trabalhando, encontra seu trabalho na manhã do dia seguinte, da mesma forma que o deixou na noite anterior. Mas isso não acontece conosco. Quando estamos desenvolvendo nossa salvação pela oração, jejum e meditação, e interrompemos este trabalho por algum tempo, ao voltarmos a ele, não mais o encontraremos como deixamos. Uma grande parte do nosso trabalho terá sido derrubada novamente. Precisamos estar então continuamente alertas. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Apocalipse 3, verso 2. Tão logo um cristão seja tirado do fogo do santuário, ele estará pronto para esfriar e congelar novamente na segurança. Ele é como um relógio de pulso. Quando lhe dão corda em direção ao céu, ele rapidamente desenrola-se para a terra e para o pecado novamente. Quando o ouro é purificado na fornalha, ele se mantém puro. Porém, isso não acontece com o coração. Deixe-o aquecer com uma ordenança. Deixe-o purgar no fogo da aflição. Ele não se mantém puro, mas rapidamente junta óleo e corrupção. Nós raramente permanecemos bem dispostos por muito tempo. Tudo isso mostra o quanto é difícil desenvolver a salvação. Não somente devemos trabalhar, mas também vigiar. Questão 1. Mas por que Deus fez o caminho para o céu tão difícil? Por que tanto trabalho? Resposta: para ensinar-nos a valorizar as coisas celestiais. Se a salvação viesse facilmente, não lhe daríamos o devido valor. Se os diamantes fossem comuns, teriam pouca importância. Entretanto, visto que são tão difíceis de serem conseguidos, são tão valorizados. Tertuliano conta que quando as pérolas eram comuns em Roma, as pessoas as usavam em seus sapatos, cujo próximo passo era esmagá-las sob seus pés. A salvação é uma pérola que Deus não permite ser desconsiderada. Portanto, deverá ser conseguida com trabalho santo. Deus não permitirá que baixem os preços das misericórdias espirituais. Aqueles que têm esta preciosa flor da salvação devem colhê-la com o suor de seus rostos. Devemos trabalhar e nos esmerar para podermos estar qualificados para o céu. Um pai deixará sua herança ao filho, todavia, primeiro, ele lhe dará uma educação para que possa estar qualificado para ela. Deus nos dá a salvação. Contudo, primeiro, ele nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Colossenses 1:12. Enquanto estamos trabalhando, estamos correndo.
e nos adequando para o céu. O pecado está sendo enfraquecido, a graça está sendo amadurecida. Enquanto estamos em combate, estamos nos preparando para a coroa. Primeiro se amadurece o odre antes de colocar o vinho. Deus irá nos amadurecer com a graça antes de derramar o vinho da glória. Questão 2. Mas se deve haver este trabalho, como se diz que o jugo de Cristo é suave? Resposta. Para a parte carnal é difícil. Porém, onde há a infusão de um novo e santo princípio, o jugo de Cristo é suave. Não é um jugo, e sim uma coroa. Quando as rodas da alma são lubrificadas com graça, então um cristão se move no caminho do Evangelho com facilidade e alegria. Uma criança se alegra em obedecer a seu pai. Para Paulo, servir ao Senhor era o céu. Segundo o homem interior, tem um prazer na lei de Deus. Romanos 7, 22. E quão rapidamente a alma é levada por essas asas. O serviço de Cristo é a liberdade de Cristo. Portanto, o apóstolo chama isso de lei da liberdade. Tiago 1, 25. Servir a Deus, amar a Deus, ter prazer em Deus é a mais doce liberdade do mundo. Cristo não faz como fez Faraó. Faziam servir os filhos de Israel com dureza. Êxodo 1, 13. Mas ele põe sobre eles os constrangimentos do amor. O amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5, 14. Seus preceitos não são cargas, são privilégios. Não são obstáculos, são ornamentos. Portanto, seu jugo é leve. Mas para o homem não regenerado, este fardo tem um peso que o atormenta e aborrece. Quando a corrupção prevalece, ainda o melhor coração encontra alguma relutância. É isso que precisa ser levado em conta quanto à primeira razão que citamos, a dificuldade do trabalho. A segunda razão, porque precisamos de muito suor santo e esforço no desenvolvimento da salvação, é devido à excelência do trabalho. Poucos serão salvos, portanto, devemos trabalhar o máximo que pudermos para estarmos entre esses poucos. O caminho para o inferno é largo, ele está repleto de riquezas e prazeres. Ele tem uma rua de ouro, por isso há muitos que viajam por ele. No entanto, o caminho para o céu não lhes é atraente. Não é uma trilha batida e poucos podem achá-la. Os anunciadores da graça universal dizem que Cristo morreu intencionalmente por todos, mas então, por que nem todos são salvos? As intenções de Cristo poderiam ser frustradas? Alguns afirmam tão grosseiramente que todos serão realmente salvos, porém, não foi o que disse o Senhor Jesus. Estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7, 14. Ora, como todos podem entrar por esta porta e poucos a encontrarem, para mim, parece um paradoxo. A manada dos homens vai para o matadouro, mas o remanescente será salvo, como está em Romanos 9, 27. A peça inteira é cortada e vai para o diabo. Somente o remanescente será salvo por graça soberana, que, como o nosso texto diz, Deus opera em vós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade, seu decreto soberano. A maioria das pessoas no mundo é fruto caído da árvore, derrubado pelo vento. Aquela oliveira em Isaías 17:6, com 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, é um símbolo apropriado do reduzido número daqueles que serão salvos. Satanás vai embora com a colheita entre aspas. Não é isso que os homens merecem? Deus tem somente o remanescente da graça, porque assim determinou soberanamente. A marca dos eleitos é que eles desenvolvem a salvação, porque Deus opera neles o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Nesta grande cidade, se fizéssemos uma votação ou uma pesquisa de opinião, o diabo certamente venceria. Baseado no que aprendemos, observe que se fôssemos dividir o mundo em 30 partes iguais, 19 destas 30 estão cobertas de idolatria barbaresca. 6 dos 11 restantes com a doutrina de Maomé, de modo que restaria apenas 5 partes das 30 onde há um pouco de cristianismo. Entre esses cristãos, entre aspas, há muitos seduzidos
pelos papistas por um lado e protestantes formais por outro, de forma que há poucos que são salvos. Assim sendo, isso deve levar-nos a um esforço cada vez maior para fazermos parte do pequeno número daqueles que herdarão a salvação. A terceira razão por que devemos pôr tanto vigor neste trabalho é devido à possibilidade do mesmo. A impossibilidade mata todo esforço. Quem irá sofrer por algo que não tem a esperança de conseguir? Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Esdras 10, 2. A salvação é algo viável. Ela pode ser alcançada e desfrutada quando Deus chama eficazmente. E será. O desenvolvimento dessa salvação é uma das marcas da eleição soberana. Oh, amigos, embora a porta do paraíso seja estreita, ela ainda está aberta. Está fechada para os demônios, aberta, porém, para vocês. Quem não se esforçaria por entrar por ela? É uma questão de livrar-se de seus pecados, remover esta fina camada de barro que os mascara, desinflar seu orgulho e assim talvez vocês possam entrar pela porta estreita. Esta possibilidade da salvação, aliás, probabilidade, deve fazer com que vocês empenhem sua vida nesse esforço. Se há alimento, por que continuarem por mais tempo morrendo de fome em seus pecados? Aplicação 1. Informação. Este texto mostra que a salvação não é algo tão fácil como tantos imaginam. Muitos fantasiam um modo elegante e fino de se chegar ao céu. Um suspiro ou lágrima ou Senhor, tenha misericórdia, supondo que isso irá salvá-los. Aqueles que assim creem estão num sonho dourado. O texto nos fala de desenvolver nossa salvação. Basílio compara o caminho para o céu com um homem passando por uma ponte estreita. Se ele caminhar muito na beira, ele cai e se afoga. Aquele que pensa que o caminho é fácil, nunca esteve realmente no caminho. Há tantos preceitos a serem obedecidos, tantas promessas nas quais crer, tantas tentações para se resistir, que não acharemos fácil o caminho. Não basta apenas a diligência, tem que haver também a violência. Amados, a porta do céu não é igual àquela porta de ferro que se abriu para Pedro espontaneamente. Atos 12, 10. Não, é necessário bater e forçar. Jacó obteve a bênção por causa dos trajes de Esaú, os quais vestiu. O nome Esaú em hebraico significa trabalho. Se alguém usa o traje bordado da salvação, deve consegui-lo trabalhando. Desenvolvei a vossa salvação. O general Aníbal abriu caminho para seu exército através dos Alpes. Devemos abrir nosso caminho para a glória em meio às dificuldades. Gosto da resposta dada de pronto por um homem com uma picareta escavando um caminho através da rocha. Encontrarei o caminho, ou abrirei um. Devemos ir para o céu através do suor e do sangue. Não se consegue nada sem trabalhar duro. Você não pode ter o mundo sem trabalhar. E como teria Cristo e a salvação sem fazê-lo? Um homem escava para achar uma saída, e não escavaria muito mais para achar ouro? Observa-se que Adão no paraíso não ficou ocioso, mas ele cuidou da vinha. Mesmo os anjos, embora sejam espíritos gloriosos, são também espíritos ministradores. Hebreus 1, 14. Deus colocou diligência mesmo nas criaturas destituídas de razão. A abelha é a criatura mais laboriosa. Todas têm sua própria tarefa para desenvolver na colmeia. Algumas abelhas produzem o mel, outras fazem a cera. Algumas moldam o favo e outras ficam de sentinela à porta da colmeia para afastar o zangão. A abelha seria tão diligente em função do instinto da natureza na fabricação do mel? Quão laboriosos devemos ser no desenvolvimento de nossa salvação. 2. Censura. Posso retirar deste texto, que considero uma aljava espiritual, muitas flechas de reprovação. Ele reprova aquele que, em lugar da salvação, preferem outras coisas, que trabalham mais pelo pão que perece do que pela salvação. Sua preocupação principal consiste em viver neste mundo e conseguir sua subsistência. Todo o trabalho do homem é para a sua boca. Eclesiastes 6, verso 7. O corpo é inclinado a isto e se empenha.
Essa é a sua parte animal. Por outro lado, a pobre alma fica completamente amíngua. Dessa forma, os cristãos agem como pagãos. Assim fazem os gentios, diz Mateus capítulo 6. Deus não nos mandou aqui somente para usarmos roupas finas ou nos alimentarmos fartamente todos os dias, porém, para que pudéssemos nos empenhar em nossa salvação. Se isso não for feito, estaremos atirando aquém da marca o tempo todo. Temos empunhado a bainha da espada e deixado a alma, essa lâmina de admirável têmpera, enferrujar e gangrenar. B. Ele reprova aqueles que, ao invés de trabalharem, ficam ociosos na vinha durante todo o dia. Eles desejam a salvação, entretanto, não fazem o trabalho. O cristão ocioso é como um soldado que está interessado no espólio e no tesouro de um castelo. Todavia reluta em arriscar-se ou teme meter-se em apuros. Os homens estariam contentes se fosse possível obter a salvação da mesma maneira que aconteceu com os figos temporões de Naum 3,12. Caíram na boca de quem os haveria de comer. O preguiçoso esconde a sua mão no seio, Provérbios 19, 24, e hesita em retirá-la, ainda que fosse para pegar uma coroa. Que dormis em camas de marfim, como está em Amós 6, 4. Os homens preferem antes dormir numa cama macia do que ir para o céu num flamejante carro de zelo. Crisóstomo chama a preguiça de raiz do desespero. Um cristão inativo gasta seu tempo inutilmente. Ele vive no mundo em busca de cifras, mas esteja certo de que Deus não registra cifras no livro da vida. Uma pessoa inativa é um solo fértil para o diabo trabalhar nele. Não costumamos lançar a semente numa terra despreparada. Contudo, o diabo lança a maioria das suas sementes de tentação nos corações despreparados. Jerônimo faz a seguinte observação sobre o caranguejo: enquanto a ostra se abre, o caranguejo joga uma pedrinha em sua boca, de modo que ela não possa mais se fechar, e então o caranguejo a devora. O diabo é como este caranguejo quando ele pega os homens bocejando, o que é comum para aqueles que são preguiçosos. Então ele atira suas pedras de tentações em suas bocas e os devora. C. Ele reprova aqueles que, ao invés de fazerem do Evangelho um deleite e se entregarem ao trabalho, porque o amor de Cristo os constrange, fazem dele uma brincadeira. Estes são aqueles que têm encontrado um novo caminho para o céu, que tornam o caminho mais fácil do que Cristo jamais o fez. Assim, como dizer que não há lei para o crente? E se não há lei, então não há transgressão. E se não há transgressão, não há necessidade de arrependimento. Entre o arminiano e o antinomiano, há um atalho para o céu. O arminiano diz que temos poder em nós mesmos para crer. E o antinomiano diz que o crente não está debaixo de nenhuma lei. Ele não está obrigado a nada. Cristo fez tudo por ele, de modo que, dando este passo, ele está automaticamente no céu. Se essa doutrina é verdadeira, então todos os dias são dias de folga. E o apóstolo cometeu um erro quando disse: desenvolvei a vossa salvação. D. Ele reprova aqueles que, ao invés de desenvolverem a própria salvação, discutem-na, como se pudessem argumentar contra a autoridade das Escrituras e fazer de nossa fé uma fábula. Tal como argumentar contra a imortalidade da alma e assim, de uma vez por todas, derrubar o tribunal da consciência, como se pudessem argumentar contra a divindade de Cristo. Esta pode ser chamada, realmente, de doutrina de demônios, como está em 1 Timóteo 4:1. É uma doutrina diametralmente oposta ao versículo em 1 João 5:20. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este texto é uma proteção contra o socianismo. Oh, que paciência Deus tem para com aqueles que abrem suas bocas para blasfemar contra Cristo, para que a terra não se abra para engoli-los. É lamentável que os tais se atrevam a contestar a divindade do Filho de Deus, mas isso será para a própria condenação deles. Alguns dos melhores escritores pagãos, Lívio, Aristóteles, Plutarco, afirmam que houveram sentenças e punições decretadas por príncipes e governadores pagãos a respeito da religião.
Se o pagão não permitia que o seu Deus fosse blasfemado, porventura os cristãos permitiriam que Cristo fosse blasfemado? Este texto reprova aqueles que adiam o desenvolvimento da salvação até que não podem mais trabalhar. Eles adiam o arrependimento até chegarem à idade avançada e à enfermidade. Até a idade avançada. Quando puderem realizar mais nenhum outro trabalho, então começarão este. A idade avançada não é uma boa idade para se arrepender. Quando os dedos já estiverem endurecidos, fica difícil aprender a tocar alaúde. Quando o coração já estiver inflexível e endurecido pela maldade, fica difícil subjugá-lo em penitência. Uma planta tenra é facilmente removida, porém é difícil arrancar uma velha árvore que já esteja enraizada. Um pecador idoso que tem estado muito tempo enraizado no pecado, dificilmente é arrancado do seu estado natural. Em matéria de salvação, é perigoso adiar. Quanto mais tempo os homens estiverem no pecado, mais ampla será a possessão de Satanás sobre eles. Quanto mais tempo o veneno permanecer no estômago, mais mortal será. É uma loucura adiar o desenvolvimento da salvação até o cair da tarde, até o pôr do sol. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. João 9:4. Um marinheiro seria muito imprudente se permanecesse ancorado quando o navio está equipado com as máquinas com capacidade, vento favorável e o mar calmo. Porém, ao chegar a tempestade e o navio começar a se encher de água, então se decidisse a içar velas para a viagem. Esta é a condição daquele que negligencia a saúde e o vigor, e quando a idade avançada chega e sua máquina estiver já arruinada, então ele começa a pensar na sua viagem em direção ao céu. É muito questionável se Deus irá aceitar o arrependimento dele quando já é tão tarde. Ele chama para os primeiros frutos e achamos que podemos oferecer-lhe só o restolho. Este não foi o menor dos motivos pelos quais Deus rejeitou a oferta de Caim, pois aquela oferta foi feita com muito tempo de atraso. E aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Gênesis 4, verso 3. Ou, como no original, que é mais enfático, depois de muitos dias. Parece que já estava estragada quando foi trazida. Não seria indigno os homens darem ao diabo o seu vigor e suas forças e trazerem diante do altar de Deus seus ossos velhos e sem nenhum vigor? É verdade que Deus pode mostrar sua misericórdia no final. Contudo, isso pode ser um risco perigoso. O pecador, na idade avançada, dorme entre a morte e o diabo, como Pedro dormiu entre os dois soldados. 2. Até chegar à enfermidade. Seria muito imprudente que aquele que se prepara para uma longa jornada colocasse a bagagem sobre o cavalo mais fraco. Não seria imprudência colocar a bagagem pesada do arrependimento sobre si quando você está tão fraco por causa da enfermidade? Quando as mãos vacilam, os lábios tremem, as forças diminuem e o coração desfalece? Possivelmente você sofrerá terrível enfermidade. Possivelmente não terá o uso de seus sentidos. É possível que Deus negue sua graça a você, e então, onde estará seu arrependimento? É provável que aquele que se esquece de Deus em tempos de saúde, Deus se esqueça dele em tempos de enfermidade. F. Esse texto reprova aqueles que começam a trabalhar, mas não desenvolvem sua salvação. Não basta ter um bom começo. Alguns aqui, como Jeú, atiraram-se com tudo na religião, mas em pouco tempo seu esmorecimento é bem visível. Nós vivemos no outono. Observamos muitos que uma vez floresceram e deram boas esperanças de verdadeira conversão. Porém, suas primaveras transformaram-se em outonos. Pararam de trabalhar para o céu, um sinal de que a motivação era apenas superficial e não vital. Israel rejeitou o bem. Oséias 8, verso 3. Eles que uma vez foram diligentes e zelosos na oração, que se reuniam santamente, agora deixaram as coisas boas. Eles se cansaram em sua caminhada para o céu. Eu tenho pensado com frequência que há muitos que podem ser comparados à imagem de Nabucodonosor em Daniel, capítulo 3. A princípio, eles pareciam ter a cabeça de ouro. Eles se assemelhavam a gloriosos professores. Então depois pareciam ser prata, depois cobre, ferro
e então barro. Eles, por fim, se degeneraram no pecado. Assim como acontece com manhãs ensolaradas, eles rapidamente se tornaram nublados. Epifânios fala dos gnósticos, que a princípio pareciam ser um povo santo e rigoroso, todavia, posteriormente, caíram na libertinagem. Alguns se tornaram tão impudentes que vangloriaram-se de sua apostasia. Foram os tempos quando eles liam e oravam com suas famílias, mas agora agradecem a Deus porque têm se tornado mais sábios e abandonaram essas tarefas. Bem como se você pudesse ouvir o diabo vangloriando-se de que primeiro era um anjo de luz, porém agora se transformou no anjo das trevas. Os apóstatas são os mais ricos despojos que Satanás leva consigo. Ele irá pendurá-los no inferno como seu troféu de triunfo. Os tais que deixaram de trabalhar, que leiam este trovejante versículo em 2 Pedro 2,21. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Ao deixar de trabalhar, eles perderam tudo o que haviam feito antes. Eles perderam sua recompensa. Aquele que corre metade da corrida e depois desmaia, perde o prêmio. Não tem a marca dos eleitos de Deus. 3. E assim eu passarei para o próximo ponto de aplicação, que é o da exortação, para persuadir a todos, pelas misericórdias de Cristo, a desempenharem este grande trabalho, o desenvolvimento de sua salvação. Amados, eis aqui uma fórmula para chegar ao céu, e eu incluiria a todos nesta fórmula. Reúnam todas as forças de suas almas. Não deem descanso nem a Deus, nem a vocês mesmos, até que tenham confirmado sua eleição. Cristãos, não deixem de trabalhar. Façam isso imediata, honesta e incessantemente. Persigam a salvação como se fosse uma caçada santa. Outras coisas são assuntos de simples conveniência. Salvação é uma questão de necessidade. Ou vocês fazem um trabalho que os cristãos estão fazendo, ou vocês farão um trabalho que os demônios estão fazendo. Ó, vocês que ainda nem começaram a desenvolver sua salvação, comecem agora. Servir a Deus é uma boa ocupação se for seguida corretamente. Estejam certos de que não existe salvação sem obediência, deleite e alegria em Deus. E o amor constrangedor de Cristo que nos salvou por graça soberana é o poder que nos faz trabalhar, desenvolver nossa salvação, porque o Pai opera em nós o querer e o efetuar. No entanto, aqui eu devo registrar um aviso para evitar enganos. Cuidado, embora não sejamos salvos sem obras, ainda não somos salvos por causa de nossas obras de maneira nenhuma. Belarmino disse que merecemos o céu apesar de nossa indignidade. Não, embora sejamos salvos pelo uso dos meios, somos salvos pela graça soberana. E Deus, por graça, determina também os meios e opera nos eleitos o querer e o efetuar, como está em Efésios 2,5. É necessário arar o solo e semear, mas não podemos esperar nenhuma colheita sem a influência do sol. Assim, é necessário trabalhar, porém não se deve esperar a colheita da salvação sem o brilho do sol da livre graça. A vosso Pai agradou dar-vos o reino. Lucas 12:32. Dar? Ora, alguns poderiam argumentar, nós trabalhamos duramente para isso. Sim, mas o céu é uma doação. Embora alguém trabalhe para alcançá-lo, não deixa de ser a boa vontade de Deus que o concede. Observe ainda que o mérito é de Cristo, não é o suor do homem, e sim o sangue dele que salva. E depois, por causa desse sangue de valor infinito, todas as bênçãos espirituais foram adquiridas para nós. Todo o nosso fazer é apenas a operação do Espírito Santo do que Jesus comprou na cruz para nós. Assim, realmente o Pai opera em nós o querer e o efetuar. Está claro, amigo, que seu trabalho não o torna merecedor da salvação, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar. Filipenses 2,13. Não é o seu esforço, e sim o coesforço de Deus. Assim como o professor guia a mão da criança para que possa escrever, semelhantemente o Espírito de Deus precisa propiciar sua cooperação, ou tudo o que fazemos seria inútil, presunçoso e pecaminoso. Como pode então um homem ter mérito pelo trabalho quando é Deus que opera nele o querer e o efetuar?
tendo dado este aviso, devo agora reassumir a exortação e persuadi-lo a desenvolver a sua salvação. Entretanto, primeiro, quero remover 2 obstáculos que permanecem no caminho. Obstáculo 1. Você nos exorta a desenvolver nossa salvação, mas não temos nenhum poder para isso. Resposta: é verdade, não temos nenhum poder. Nego que tenhamos livre-arbítrio. O homem, antes da conversão, é puramente passivo. Daí as Escrituras chamarem isso de coração de pedra. Ezequiel 33:6. O homem, em seu estado natural, não pode preparar-se para a sua própria conversão, mais do que a pedra pode preparar-se para ser amolecida. Não obstante, quando Deus começa a atrair, podemos seguir. Aqueles ossos secos em Ezequiel não poderiam, por si mesmos, viverem. Porém, quando o sopro veio sobre eles, então viveram e se puseram de pé. Ezequiel 37:10. Pergunta: que tal se Deus não tivesse implantado o princípio da graça? E se Ele não tivesse dado o sopro de vida? Resposta: mesmo assim, use os meios. Embora você não possa trabalhar espiritualmente, trabalhe fisicamente. Faça o que você é capaz de fazer. E isso por 2 razões. 1. Porque o homem, negligenciando os meios, se autodestrói, como um homem que não vai para o médico pode ser responsabilizado pela sua própria morte. 2. Porque Deus nunca está em débito conosco, mesmo quando fazemos o que somos capazes de fazer. A promessa urge: buscai e encontrareis. Mateus 7:7. Transforme essa promessa em súplica através de oração. Você diz que não tem poder, porém, você não tem uma promessa. Haja da melhor maneira que você puder. Embora eu não me atreva a dizer, como os arminianos, que quando nos esforçamos e seguimos em frente, Deus é obrigado a conceder graça, entretanto digo que Deus não está endividado àqueles que buscam sua graça. Não, e digo mais, Ele não nega a sua graça a ninguém, a não ser aqueles que deliberadamente a recusam. Obstáculo 2. O segundo obstáculo é este: mas para que finalidade devo trabalhar? Há um decreto estabelecido. Se Deus decretou que devo ser salvo, serei salvo. Resposta: Deus decreta a salvação sem desprezar esforço e os meios. Por isso, Ele opera o querer e o efetuar, como está em 2 Tessalonicenses 2:13. Orígenes, em seu livro Contra Celsus, observa um sutil argumento daqueles que discutem sobre sorte e destino. Alguém deu um conselho ao seu amigo doente de que não fosse para o médico. Por quê? Ele disse: está escrito pelo destino se você vai se recuperar ou não. Se for seu destino recuperar-se, então você não precisa do médico. E se não for seu destino, então o médico não lhe fará nenhum bem. A mesma falácia é usada pelo diabo contra os homens. Ele os induz a não se empenharem. Se Deus tiver decretado que eles serão salvos e não há necessidade de porfiar. Se Ele não tiver decretado sua salvação, então o trabalho deles não lhes fará nenhum bem. Este é um argumento retirado do pensamento do diabo. Mas dizemos que Deus decreta o fim usando os meios. Deus decretou que Israel entraria em Canaã. Contudo, primeiro eles deveriam lutar contra os filhos de Anak. Deus decretou que Ezequias deveria recuperar-se de sua doença, porém ordenou que colocasse pasta de figos com emplasto sobre as chagas. Isaías 38:21. Não usamos tais argumentos em outros assuntos. Um homem não diz: se Deus decretou que eu teria uma colheita este ano, eu terei uma colheita este ano, porque eu terei que arar, semear ou adubar a terra. Não, Ele usará os meios e esperará pela colheita. Embora a bênção do Senhor é que enriquece, como está em Provérbios 10:22. E isso é uma verdade. A mão dos diligentes enriquece. Provérbios 10:4. Os decretos de Deus são executados através de nosso trabalho decretado por Ele. E assim, amigo, tendo removido estes obstáculos, deixe-me agora persuadi-lo a empenhar-se nesse trabalho abençoado, o desenvolvimento de sua salvação. E para que minhas palavras possam prevalecer, eu proporei vários argumentos com a finalidade de motivá-lo a este trabalho. 1. O primeiro argumento ou motivo para trabalhar é retirado da preciosidade da alma. Bem podemos nos esmerar para que possamos estar a salvo do perigo. A alma
é a divina centelha acesa pelo sopro de Deus. Ela supera o mundo em valor e importância, como está em Mateus 16, 26. Se o mundo é o livro de Deus, como Orígenes o chama, a alma é a imagem de Deus. Platão chama a alma de o refletor da Trindade. É um espelho vívido, o qual reflete o brilho da sabedoria e da santidade de Deus. A alma é o florir da eternidade. Deus fez a alma capaz de ter comunhão com Ele. Pagar a metade do valor de uma alma levaria o mundo à bancarrota. A que preço avaliou Cristo a alma quando se vendeu para comprá-la? Oh, que pena que essa alma excelente, essa alma pela qual Deus convocou um conselho no céu quando a criou, possa fracassar e ficar perdida por toda a eternidade. Quem não trabalharia noite e dia para não perder essa alma? A joia é inestimável, a perda é irreparável. 2. A diligência santa e o esforço enobrecem o cristão. Quanto mais excelente for alguma coisa, mais dinâmica será. O sol é uma gloriosa criação. Do nosso ponto de vista, ele nunca parece parado. Ele está sempre percorrendo o seu circuito ao redor do mundo. O fogo é o elemento mais puro e o mais ativo. Ele está sempre inflamado e flamejando. Os anjos são as criaturas mais nobres e as mais ágeis. Portanto, são representados pelo querubim com suas asas abertas. Deus em si é um ato mais puro. Homero disse que Agamenon algumas vezes assemelhava-se a Júpiter em suas afeições, Palas em sua sabedoria, Marte em seu valor. Através da santa diligência, nos assemelhamos a Deus, que é o ato mais puro. A fênix voa com uma pequena coroa em sua cabeça. O cristão esforçado não precisa de coroa sobre sua cabeça. Seu suor o enobrece. Seu trabalho, por causa do seu deleite em Cristo, é a sua insígnia de honra. Salomão nos diz que a sonolência faz trazer os vestidos rotos. Provérbios 23, 21. A infâmia é um dos trajes que o cobre. Deus odeia o temperamento laço. Lemos na lei que o asno, sendo uma criatura estúpida, não poderia ser oferecida em sacrifício. A atividade espiritual é um distintivo de honra. 3. Desenvolver nossa salvação é o que fará com que tanto o céu como a morte sejam algo doce para nós. Isso adoçará a morte. Aquele que trabalha duro durante todo o dia, quão tranquilamente dorme durante a noite. Você que tem desenvolvido sua salvação durante toda a sua vida, quão tranquilamente poderá deitar sua cabeça no sono da morte, na esperança de uma gloriosa ressurreição. Este será um leito estimulante de morte. Isso adoçará o céu. Quanto mais nos esmerarmos por causa do céu, tanto mais doce ele será quando para lá formos. É um deleite para o homem olhar para o seu trabalho e ver os frutos aparecerem. Quando ele tem plantado árvores em seu pomar ou plantado mudas, é um deleite observar e rever seu trabalho. Assim no céu, quando virmos o fruto obtido de nosso esforço, o fim da nossa salvação, como está em 1 Pedro 1,9, isso fará o céu muito mais doce. Quanto maiores forem os esforços para se alcançar o céu, tanto mais bem-vindo ele será. Quanto mais suor, tanto mais doçura. Quando o homem peca, o prazer se vai e as acutiladas permanecem. Mas quando ele se arrepende, o labor se vai e o gozo permanece. 4. Você ainda tem tempo para trabalhar. Este texto ou sermão estaria fora da época para ser pregado para o execrável no inferno. Se eu lhes ordenasse que trabalhassem, já seria tarde demais. O seu tempo já passou. É noite com o diabo, mas hoje é ainda dia para vocês. Trabalhem enquanto é dia. João 9, verso 4. Se vocês perderem seu dia, perderão suas almas. Este é o tempo para suas almas. Agora Deus ordena, agora o Espírito sopra, ministros suplicam, até mesmo as campainhas de Arão soariam nas suas almas, chamando-os para Cristo. Aproveitem a época. Este é o seu tempo de semear. Semeie agora as sementes da fé e do arrependimento. Se na época certa vocês não têm o desejo, virá o tempo em que terão o desejo e não terão mais.
a época certa. Aproveitem o tempo enquanto podem. O marinheiro issa suas velas enquanto sopram os ventos. Nunca um povo teve um caminho tão aberto para o céu como as pessoas desta cidade. E não iriam vocês prosseguir adiante em suas viagens? E como corre para o final este tempo? Eu lhes asseguro que o grande legislador não atrasará seu chamado. Ó, meus irmãos, agora é o tempo da chamada para suas almas. Agora supliquem a Deus por misericórdia, ou pelo menos peçam a Cristo que faça isso por vocês. Pensem seriamente sobre estes 8 itens. Primeiro, nossa vida se vai rapidamente. Gregório compara nossa vida com um marinheiro navegando a todo vapor. Estamos cada dia navegando rapidamente em direção à eternidade. Segundo, os tempos da graça, embora sejam preciosos, não são permanentes. A misericórdia desprezada será como a pomba na arca de Noé. Abrirá suas asas e voará para longe de nós. A época áurea da Inglaterra e da humanidade irá passar rapidamente. As bênçãos do Evangelho são muito doces, porém são muito passageiras. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Lucas 19:42. Não sabemos quando o candelabro dourado poderá ser removido. Terceiro, haverá um tempo quando o Espírito terá parado de contender. Há um fluir do Espírito, o qual, tendo sido negligenciado, é possível que não tornemos a ver um novo fluir acontecer. Quando a consciência para de acusar, geralmente é porque o Espírito parou de contender. Quarto, a perda das oportunidades do Evangelho será o inferno do inferno. Quando então, no último dia, o pecador deverá pensar consigo mesmo: ó, o que eu poderia ter sido? Eu poderia ser tão rico quanto os anjos, tão rico quanto o céu pudesse me tornar. Eu tive o tempo oportuno para trabalhar e o perdi. Isso será como um câncer corroendo-o. Isso intensificará e acentuará sua miséria. Portanto, permitam que tudo isso venha rapidamente persuadi-los a desenvolver a sua salvação. Quinto, vocês podem desenvolver sua salvação sem que isso os impeça de realizar seu trabalho profissional. Desenvolver a salvação e realizar seu trabalho secular para o qual foi chamado não é inconsistente. E coloco dessa forma para evitar objeções. Alguém poderia dizer: mas eu trabalho tanto visando o céu que não tenho tempo para os meus negócios. Estejam certos de que o sábio Deus nunca faria com que um dos seus mandamentos interferisse em seu sustento. Da mesma forma como Ele quer que vocês busquem o seu reino, Mateus 6,33, Ele também quer que supram o sustento de suas famílias, 1 Timóteo 5,8. Vocês podem desenvolver os 2 negócios juntos. Não gosto daqueles que fazem com que a igreja exclua o emprego comercial, fazendo com que passem todo o tempo ouvindo e assim negligenciando suas responsabilidades no lar, como 2 Tessalonicenses 3,11. Eles são como os lírios do campo, os quais não tecem nem fiam, Mateus 6,28. Deus nunca selou nenhuma autorização a favor da preguiça. Ele ordena e recomenda diligência em sua ocupação, o que pode também nos incentivar a buscar a salvação, porque esta ocupação não nos isentará de nossas outras obrigações. Um homem pode seguir a Deus totalmente, como Caleb, em Números 14:34, e ainda fazer como Davi, seguir ovelhas pejadas, Salmo 78:71. Piedade e diligência devem andar juntas. Sexto, a inexcusabilidade daqueles que negligenciam o desenvolvimento de sua salvação. Eu imagino ouvir Deus discutindo o caso com um homem no último dia, da seguinte maneira: por que você não trabalhou? Eu lhe dei tempo para fazê-lo. Eu lhe dei iluminação com que trabalhar. Lhe dei meu evangelho, meu espírito, meus ministros. Eu lhe dei talentos para trabalhar. Coloquei a recompensa diante de você. Por que não desenvolveu a sua salvação? Tanto pode ser preguiça quanto obstinação. Teria havido algum outro trabalho de tão grande importância para você fazer? Você trabalhou nos tijolos, mas não no ouro. O que poderia dizer a seu favor para que a sentença não lhe fosse dada? Ó, como o pecador ficará sem palavras nessa hora,
E como cortará seu coração pensar em como negligenciou a salvação, sem poder explicar o porquê. Sétimo, a inexprimível miséria daqueles que não desenvolveram sua salvação. Aqueles que dormem na semeadura mendigarão na colheita. Após a morte, quando estiverem esperando receber uma colheita de glória, eles estarão implorando por uma gota d'água, como fez o rico no Hades. Os vadios desocupados são levados presos para serem investigados. Aqueles que não desenvolveram sua salvação, saibam que o inferno é a prisão de Deus, para a qual serão mandados. Oitavo, se tudo isso não os convencer, considerem por último para o que estamos trabalhando. Ninguém se esmera por uma ninharia. Estamos trabalhando por uma coroa, por um trono, por um paraíso, por Deus sendo nosso deleite para sempre. E tudo isso está compreendido em uma só palavra: salvação. Eis algo estimulante em que trabalhar. Todos os homens desejam a salvação. É a coroa de nossas esperanças. Nenhum esforço é grande demais para se consegui-la. Quantos sacrifícios os homens estão dispostos a fazer para conseguirem o poder e o cetro na terra? Imagine então se os reinos deste mundo fossem mais gloriosos do que são, com alicerces de ouro, muros de pérolas, janelas de safiras. O que seria isso comparado ao reino pelo qual trabalhamos? Seria mais fácil abraçar todo o universo do que descrever esse reino em todo o seu esplendor e magnificência. A salvação é uma coisa formosa. Está tão acima de nossos pensamentos quanto está acima de nossos merecimentos. Oh, como isso pode acrescentar asas aos nossos esforços. O mercador correrá por regiões de frio e calor a fim de conseguir um pequeno prêmio. O soldado, por um rico soldo de guerra, suportará a bala e a espada. Ele suportará alegremente uma primavera sangrenta, visando obter uma colheita dourada. Oh, então, quanto mais nós devemos dar nosso santo suor por este bendito prêmio da salvação. E tendo exposto alguns argumentos a fim de persuadi-los a executar este trabalho, agora proporei algumas diretrizes que lhes ajudarão a executá-los. E aqui lhes mostrarei quais são aquelas coisas que precisam ser removidas, pois elas poderiam atrasar nosso trabalho, e quais são as coisas que devem ser buscadas, pois as mesmas irão apressá-lo. Devemos remover aquelas coisas que retardarão o desenvolvimento de nossa salvação. Há 6 obstáculos no caminho de nossa salvação que devem ser removidos. 1. Os alçapões do mundo. Enquanto os pés estiverem numa armadilha, o homem não pode correr. O mundo é uma armadilha. Enquanto nossos pés estiverem nele, não podemos correr a carreira que nos está proposta, como está em Hebreus 12, 1. Se um homem tivesse que escalar uma rocha íngreme com pesos amarrados em seus pés, estes atrasariam sua escalada. Tantos objetos que valorizamos muito atrasarão nossa escalada dessa rocha íngreme que leva à salvação. Enquanto o nó dos negócios está girando, faz tanto barulho que mal podemos ouvir o ministro levantando sua voz como uma trombeta. O mundo sufoca nosso zelo e apetite pelas coisas celestiais. A terra apaga nosso ânimo. A música do mundo nos encanta e nos faz dormir, e por isso não podemos trabalhar. Nas minas de ouro há gases venenosos. Oh, quantas almas têm sido destruídas por esses gases que sobem da terra. 2. O segundo obstáculo no caminho da salvação é a tristeza e a indisposição. Quando o coração do homem está triste, ele não é capaz de desenvolver seu trabalho. Fica como um instrumento desafinado. Quando sentimos temores, estamos abatidos. Isto é refletido em nossas ações espirituais. Davi se esforçou para sair dessa melancolia espiritual. Por que estás abatida, ó minha alma? Salmo 42, 5. A alegria estimula. Os espartanos usavam a música em suas batalhas para estimular seus espíritos, a fim de lutarem com maior valentia. A alegria é como a música para a alma. Ela estimula para a tarefa. Ela lubrifica as engrenagens das emoções. A alegria faz com que realizemos o serviço com prazer e nunca somos levados tão velozmente no servir a Deus como quando estamos nas asas da alegria. A melancolia trava as rodas da nossa carruagem e então fica muito difícil dirigi-la. 3.
O terceiro obstáculo para a salvação é a preguiça espiritual. Este é um grande impedimento ao nosso trabalho. Foi dito dos filhos de Israel que desprezaram a terra aprazível. Salmo 106, 24. Qual seria a razão? Canaã era um paraíso de delícias, um tipo de céu, sim, mas eles pensaram que esta lhes traria uma grande quantidade de problemas e exigiria muito esforço para ser alcançada. Assim, eles preferiram continuar sem ela. Desprezaram a terra aprazível. E acaso não existem milhões entre nós que prefeririam ir dormindo para o inferno mais do que esforçarem-se em ir para o céu? Eu ouvi falar sobre alguns espanhóis que viviam perto de um local onde existia grande quantidade de peixes. Todavia, eram tão preguiçosos que não se esforçavam em pescá-los. Eles os compravam de seus vizinhos. Existe uma preguiça tão pecaminosa sobre a maioria das pessoas, de modo que, embora Cristo esteja perto delas, embora a salvação lhes seja oferecida através do Evangelho, ainda assim elas não a desenvolvem. A preguiça faz cair em sono profundo. Provérbios 19, 15. Adão perdeu sua costela enquanto dormia, e muitos são os homens que perdem suas almas durante o sono profundo. 4. O quarto obstáculo no caminho da salvação é a opinião de que a salvação é muito fácil. Deus é misericordioso e, se acontecer o pior, nós somente temos que nos arrepender. Deus é misericordioso, é verdade. No entanto, Ele é justo. Ele não prejudica a sua justiça por mostrar misericórdia. Portanto, observe aquela cláusula na proclamação, que ao culpado não tem por inocente. Êxodo 34, 7. Se um rei proclamasse que seriam perdoados somente aqueles que viessem à sua presença e se submetessem ao seu cetro, poderia ainda alguém que persistisse na rebelião reivindicar o benefício desse perdão? Ó pecador, você gostaria de receber misericórdia, no entanto, sem depor as armas da injustiça? Somente arrepender-se? É este somente que nós não podemos alcançar, a não ser que Deus direcione nossa seta. Diga-me, pecador, é coisa fácil para um homem morto viver e andar? Você está espiritualmente morto e embrulhado em sua mortalha, como está em Efésios 2:2. É fácil a regeneração? Não há angústias no novo nascimento? É fácil negar a si mesmo? Você sabe o quanto o verdadeiro evangelho deve custar e o que ele pode custar? Ele deve custar a sua separação de suas concupiscências, e ele pode custar a sua própria vida. Preste atenção a esta obstrução. A salvação não é per salto, não é um passeio pela floresta. Milhares têm ido para o inferno por causa desse engano. Os óculos de aumento da presunção têm feito a porta estreita parecer mais larga do que realmente é. 5. O quinto obstáculo no caminho da salvação são os amigos ímpios. É perigoso dar ouvido à sua voz. A serpente falou a Eva. A esposa de Jó o teria impedido de servir a Deus. Ainda retens a tua integridade? Jó 2:9. O que? Ainda orar e prantear? Aqui o diabo lançou uma tentação para Jó através da sua esposa. Os amigos ímpios tentarão nos desviar da nossa meta. Qual a necessidade de tanto esforço para ser salvo? O menor empenho bastará. Lemos a respeito dos irmãos de Cristo, quando eles o viram pregando com tanto zelo que tentaram refreá-lo. E quando os seus ouviram isto, saíram para o repreender. Marcos 3:21. Nossos parentes e amigos, às vezes, nos bloqueariam no nosso caminho para o céu, e julgando nosso zelo como loucura, nos envolveriam e impediriam no desenvolvimento da nossa salvação. Spira encontrou-se com tais amigos, buscando seu conselho se ele deveria rescindir sua opinião anterior a respeito da doutrina de Lutero ou se deveria persistir nela até morrer. Eles fizeram com que Spira se retratasse, e então abertamente, negando sua fé anterior, ele assim se tornou como um homem vivendo no inferno. 6. O sexto obstáculo no caminho da salvação são as más companhias. Elas nos retirarão do nosso trabalho. As águas doces perdem sua frescura quando se juntam à água salgada. Os cristãos perdem sua frescura e sabor quando estão entre os ímpios. As pombas de Cristo serão manchadas por deitarem-se entre redis, diz o Salmo 68:13.
A companhia pecaminosa é como a água na forja de um ferreiro, a qual esfria o ferro, não importa quão quente ele esteja. Tais pessoas esfriam as boas afeições. Os ímpios têm a chaga do coração, como está em 1 Reis 8:38, e seu hálito é infeccioso. Eles nos desencorajarão no desenvolvimento da nossa salvação. Se um homem fosse um pretendente de uma mulher e se empenhasse muito para conquistá-la, porém, se chegasse alguém com uma notícia ruim sobre ela, algum impedimento, ao ouvir isso, ele desistiria do seu intento. Assim acontece com muitos homens que são pretendentes ao Evangelho. Eles, de bom grado, firmariam um compromisso e se envolveriam completamente para começar a desenvolver sua salvação. Mas então, alguns dos seus conhecidos viriam para dizer-lhes que sabem de algumas coisas ruins sobre o Evangelho, sobre a igreja. Em todo lugar falam mal desta seita. Atos 28:21. Nela encontrarão tantas restrições e mortificação que eles jamais voltarão a sentir a alegria de viver. Imediatamente após isso, eles são desencorajados e então o processo é quebrado. Tomem cuidado com tais pessoas. Elas são demônios vestidos de carne. Elas são, como alguém disse, como Herodes que, se ele pudesse, teria matado Cristo assim que ele nasceu. Então, quando Cristo começa a ser formado no coração, no sentido espiritual, eles o matariam. E assim tem-lhes mostrado as barreiras que se encontram no caminho para a salvação, as quais precisam ser removidas. Agora, em segundo lugar, estabelecerei alguns indícios que ajudam na salvação. O primeiro está no texto, temor e tremor. Não se trata de temor de quem está duvidando, porém um temor de quem é zeloso. Este temor é um requisito no desenvolvimento da salvação. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Hebreus 4:1. O temor é um remédio contra a presunção. O temor é uma espada flamejante que se movimenta em todas as direções para impedir o pecador de entrar. O temor estimula, é um antídoto contra a preguiça. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação de sua família, preparou a arca. Hebreus 11:7. O viajante, temendo que a noite o alcance, antes que chegue ao fim de sua jornada, ele exporia seu cavalo para que caminhe mais rápido. O temor causa seriedade. Aquele que caminha em temor dá passos cautelosamente. O temor preserva da apostasia. E porei o meu temor em seu coração, para que nunca se apartem de mim. Jeremias 32:40. O temor de cair nos livra da queda. O temor é a insígnia e o adorno do cristão. Os santos da antiguidade foram homens tementes a Deus. Malaquias 3:17. Disse que o piedoso Anselmo gastava a maior parte do seu tempo pensando sobre o dia do julgamento. Bem-aventurado o homem que continuamente teme. Provérbios 28:14. O temor é a defesa do cristão. A maneira de estar seguro é temer sempre. Esta é uma das melhores ferramentas para o cristão utilizar. Segundo, outro grande indício no desenvolvimento da salvação é o amor. O amor faz o trabalho se desenvolver com prazer. 7 anos de trabalho pareceram como nada para Jacó, por causa do amor que ele sentia por Raquel. O amor facilita tudo. É como as asas para o pássaro, como as rodas para o carro, como as velas para o barco. Ele prossegue rápida e animadamente em suas tarefas. O amor nunca se cansa. Há uma excelente citação de Gregório: deixe o homem abraçar o amor do mundo e ele rapidamente se enriquecerá. Assim, se alguém mantiver o amor ao Evangelho em seu coração, a Cristo, rapidamente será rico na graça. O amor é uma graça ativa e vigorosa. Ele despreza o perigo, despreza as dificuldades. Como uma poderosa corrente, ele leva a tudo o que está à sua frente. Esta é a graça que toma o céu pela violência. Façam com que seus corações sejam aquecidos por esta graça e vocês estarão aptos a trabalhar. O terceiro indício para a salvação é trabalhar na força de Cristo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 3:13. Nunca trabalhem sozinhos.
A força de Sansão estava em seu cabelo, e a força do cristão está em Cristo. Quando vocês tiverem que realizar alguma tarefa, que resistir a alguma tentação, que subjugar alguma fraqueza, façam-no na força de Cristo. Alguns saem para combater o pecado na força das resoluções e dos votos. Eles são rapidamente derrotados. Façam como Sansão. Ele primeiro clamou ao céu por ajuda, e então, abraçando os pilares, demoliu a casa sobre os líderes filisteus. Quando envolvemos Cristo no trabalho, abraçamos os pilares de uma ordenança e assim pomos abaixo a casa sobre a cabeça de nossas concupiscências. Quarto, vão com calma. Sejam humildes, não pensem que vocês merecerão qualquer coisa pelo seu trabalho. Satanás nos impede do trabalho ou nos tornará orgulhosos dele. Deus precisa perdoar os nossos trabalhos antes de coroá-los. Se pudéssemos orar como os anjos, derramar rios de lágrimas, construir igrejas, erigir hospitais e tivéssemos o conceito de que mereceríamos qualquer coisa por causa disso, seria como uma mosca morta num frasco de perfume. Macularia e ofuscaria a glória do trabalho. Nossas obras, como o bom vinho, tomam o gosto do barril ruim. Elas serão nada mais do que cintilantes pecados. Não deixemos o orgulho envenenar nossas coisas santas. Quando estamos trabalhando para o céu, devemos dizer com o bom Neemias: nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da sua benignidade. Neemias 13, 22. Quinto, trabalhem sobre os seus joelhos. Sejam fervorosos em oração. Supliquem ao Espírito de Deus para ajudá-los no trabalho. Façam esta oração: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim. Cantares de Salomão, capítulo 4. Precisamos ter o Espírito soprando sobre nós, pois existem muitos ventos contrários soprando contra nós. Consideremos a rapidez com que nossas santas afeições estão sujeitas a murcharem. O jardim não precisa de mais vento para fazer brotar seus frutos do que nós precisamos do Espírito para fazer florescer nossas virtudes. Filipe juntou-se à carruagem do eunuco. O Espírito de Deus precisa juntar-se à nossa carruagem. Do modo como o marinheiro mantém a mão no leme, assim também ele mantém os olhos nas estrelas. Enquanto estamos trabalhando, precisamos olhar para o Espírito. Que valor tem a nossa preparação sem a operação do Espírito? De que vale todo o nosso remar sem o vento do céu? O Espírito me levantou, diz Ezequiel 3,14. O Espírito de Deus precisa tanto infundir a graça quanto estimulá-la. Nós lemos da roda dentro da roda em Ezequiel 1,16. O Espírito de Deus é aquela roda interior que precisa mover a roda dos nossos esforços. Para concluir, orem a Deus para abençoá-los em seu trabalho. Não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, diz Eclesiastes 9,11. Nada prospera sem a bênção. E qual o modo de se obter isso, a não ser pela oração? É um velho ditado: os santos levam a chave do céu em seus cintos. A oração derruba as armas das mãos do inimigo e apanha a bênção das mãos de Deus. Finalmente, sexto, trabalhem com esperança. O apóstolo disse: aquele que lavra deve lavrar com esperança. 1 Coríntios 9:10. A esperança é a âncora da alma. Hebreus 6:19. Lancem esta âncora sobre a promessa e vocês jamais afundarão. Nada nos atrasa mais em nosso trabalho do que a incredulidade. Claro, disse um cristão, posso trabalhar penosamente o dia todo e não conseguir nada. O quê? Não há bálsamo em Gileade? Não há um trono de misericórdia? Derramem fé em cada tarefa. Olhem para a livre graça. Fixem seus olhos no sangue de Cristo. Vocês querem ser salvos? Façam seu trabalho com fé. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 12 e 13. Sermão pregado em 15 de outubro de 1656 por Thomas Watson.